Você já sentiu que para você bater metas parece uma luta constante, mesmo quando o seu desejo é real? A neurociência revelou que existe quase um manual de instruções biológico para o seu cérebro, capaz de transformar a motivação e o foco visual em ferramentas práticas para alcançar qualquer objetivo com muito menos cansaço. Nesse vídeo você vai descobrir como pequenos erros calculados podem acelerar o seu aprendizado e como técnicas visuais simples podem aumentar a sua eficiência no dia a dia. Você vai entender como 4 áreas específicas do seu cérebro e uma molécula chamada dopamina ditam se você vai alcançar seu objetivo ou desistir no meio do caminho. Seja muito bem-vindo ao meu laboratório virtual, onde eu falo sobre ciência e mecanismos científicos que podem ser aplicados no seu dia a dia. O meu nome é Maitê. Eu sou médica veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sou doutora em Ciências Biológicas pela Aberystwyth University no Reino Unido, pós-doutora em Biologia Molecular pela New York University e em Genômica e Bioinformática pela Columbia University nos Estados Unidos. Hoje vamos falar sobre a ciência de alcançar objetivos. Vamos então passar por 7 pontos bem diretos. 1. A regra dos 85% e a ciência do erro. 2. Os 4 pilares do seu cérebro. 3. O espaço entre você e o seu objetivo. 4. O poder do foco visual. 5. Visualizando o fracasso. 6. O mapa das emoções. E para fechar, 7. Protocolos práticos para aplicar no seu dia a dia. Vamos então começar pela regra dos 85% e a ciência do erro. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender como o cérebro aprende. Existe um conceito que você já deve ter ouvido falar muitas vezes, chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões e de fortalecer as conexões já existentes. Basicamente, o que isso significa é que o cérebro não é estático, ele se molda conforme você adquire novas habilidades ou tenta mudar hábitos. Só que a gente pode dizer que o cérebro é, de certa forma, preguiçoso. Isso porque se você já consegue realizar uma tarefa, ele não vai gastar nenhuma energia extra para mudar nenhum tipo de circuito dentro dele relacionado a essa tarefa. Então, se você, por exemplo, realiza uma tarefa que você quase nunca erra, só acerta, isso não gera mudança nenhuma no seu cérebro. Para que a plasticidade ocorra, o sistema nervoso precisa ser alertado de que os circuitos atuais são insuficientes para realizar uma tarefa. E de onde surge esse alerta? Esse alerta vem do erro, de você tentar fazer alguma coisa e não dar certo. Muita gente acha que o erro é um sinal de fracasso, mas na verdade o erro é o botão de ligar da plasticidade. Quando erramos, sentimos frustração, e esse estado alerta áreas do cérebro para ficarem mais focadas e mais atentas na próxima tentativa. Então você já deve ter percebido que a gente tem que continuar tentando, senão também não aprendemos, né? O aprendizado e a mudança de comportamento vem, então, de uma interação dinâmica entre o erro e o esforço. Mas qual deve ser a taxa de erro? Um estudo publicado na Nature Communications traz a resposta, que é a regra dos 85%. A pesquisa mostra que para um aprendizado ideal, você deve acertar cerca de 85% das vezes. Se você não erra nunca, o cérebro entra num piloto automático ou no tédio. Como não há sinal de erro, não tem necessidade de mudar as conexões neurais, o aprendizado para. E se a taxa de erro for muito alta, o sistema meio que quebra, sabe? O cérebro interpreta o desafio como impossível, a frustração se torna muito grande e o nível de ansiedade sobe, levando à desistência. O segredo da motivação contínua é, então, se manter aí nesse limite, onde o erro é frequente, o suficiente para levar a uma mudança, mas não para causar desistência. Nesse cenário, o cérebro recebe reforço positivo para manter a motivação através da dopamina, que vamos falar mais tarde, mas também recebe erros suficientes para manter o sistema de plasticidade ligado. Agora, a gente entra na parte 2, os 4 pilares do seu cérebro. Aqui você vai aprender o que acontece no cérebro quando você tenta alcançar uma meta. Porque, biologicamente, bater uma meta não é um evento único. É um processo contínuo de avaliar o que vale a pena, prever consequências e decidir como vamos agir. De uma forma bem simples, a gente pode organizar esse processo em 4 pilares que trabalham juntos. O primeiro é a amígdala. A amígdala é uma pequena estrutura em formato de amêndoa localizada no lobo temporal. A gente costuma associar ela ao medo, e com razão, ela participa do nosso sistema de alerta, ajudando o cérebro a detectar possíveis ameaças. Mas ela pode também participar da busca por objetivos justamente porque ela nos ajuda a prever o que pode dar errado.
Imagina que o seu objetivo seja, por exemplo, economizar dinheiro. Quando você pensa na possibilidade de gastar tudo e depois ficar endividado, por exemplo, o seu cérebro consegue antecipar essa consequência negativa. É como se a amígdala ajudasse a acender uma luz de alerta. Tipo assim, cuidado, se você continuar por esse caminho, pode ter um problema lá na frente. Esse sistema de alerta é importante porque, sem considerar os riscos, a gente fica excessivamente otimista e ignora consequências que podem atrapalhar os nossos objetivos. Depois vem os gânglios da base, que são um conjunto de estruturas localizadas na base do cérebro e que participam do controle das ações, dos hábitos e do comportamento. Eles funcionam como uma espécie de interruptor de ação para o cérebro. E o interruptor tem dois lados, né? Nesse caso, um lado é o vai e o outro é o não vai. O lado vai ajuda a iniciar uma ação. Então, quando você finalmente decide levantar do sofá e ir para a academia, esse circuito participa da ativação desse comportamento. Já o não vai funciona como uma espécie de freio, ajudando a impedir uma ação que você não quer executar. Por exemplo, você está de dieta, olha para um doce e decide não comer. Esse sistema participa desse processo de inibir aquela resposta. E onde que entra a construção dos hábitos nessa história? Com a repetição, comportamentos que no começo exigem bastante atenção e esforço consciente podem se tornar mais automáticos e fáceis de executar. Os gânglios da base têm um papel importante nesse processo. É por isso que criar bons hábitos é tão poderoso para o autocontrole. Você deixa de depender exclusivamente da força de vontade para fazer aquilo que precisa ser feito. Depois vem o córtex pré-frontal lateral, que fica localizado na parte da frente do cérebro. Ele funciona como uma espécie de gerente executivo. Ajuda no planejamento, na organização das ações e principalmente a manter o foco em um objetivo mesmo quando aparecem distrações pelo caminho. Para entender de uma forma ainda mais simples, é como se ele ajudasse você a conectar quem você é hoje com quem você quer ser daqui a um ano. Ele mantém esse objetivo em mente, organiza os próximos passos e ajuda você a continuar seguindo o plano mesmo quando o seu cérebro está sendo puxado para outras coisas e sendo distraído por tudo que acontece no seu dia a dia. E a quarta parte é o córtex órbito-frontal. Ele fica na base do lobo frontal, logo acima das órbitas dos olhos, e participa da avaliação do valor que damos a diferentes opções. Pensa nele como um avaliador. Então, diante de uma escolha, ele ajuda o cérebro a estimar o quanto isso vale a pena para mim. Comer o doce pode ter um valor enorme naquele momento, enquanto continuar na dieta pode ter um valor maior quando pensamos no resultado que queremos alcançar no futuro. E esse valor não é fixo, ele muda de acordo com o contexto, com o nosso estado emocional e com o quanto aquela recompensa parece importante pra gente naquele momento. Então, se você começa a acreditar, por exemplo, que a sua dieta não vai funcionar, o valor que você atribui ao objetivo pode diminuir. E quando o objetivo parece menos valioso, fica muito mais difícil manter a motivação para continuar. Eu descrevi essas 4 áreas de forma individual para que fosse mais fácil entender cada uma, mas elas trabalham de forma coordenada e harmônica. O córtex órbito-frontal e a amígdala calculam o valor e o risco da meta, ou seja, eles permitem que o cérebro realize uma avaliação de valor, decidindo se o esforço necessário para ir atrás de um objetivo vale a pena diante dos riscos e benefícios envolvidos. O córtex pré-frontal lateral traça o plano de ação e os gânglios executam o movimento físico para chegar ao resultado que queremos ou inibem impulsos indesejados que iriam atrapalhar a chegar naquela meta. Aquele interruptor de ir ou não ir. Só que esse sistema todo precisa de alguma coisa para abastecer ele, para colocar tudo isso para rodar, sabe? Precisa de um combustível. Aí entra em campo a dopamina que a gente conhece, né? Só que diferente do que muitos pensam, a dopamina não é sobre o prazer de ganhar, mas sim sobre a motivação do esforço. Ela é um neurotransmissor, ou seja, ela é o sinal químico que diz ao seu cérebro: isso aqui é importante, continue se esforçando. Ela sinaliza o valor do esforço ao longo da jornada de alcançar uma meta. Essa coordenação toda que eu acabei de descrever é o que permite que os seres humanos realizem metas complexas, como, por exemplo, aprender um idioma novo, construir uma carreira, mantendo o esforço ao longo de meses ou anos. Agora vamos entrar na parte 3, que é uma coisa que pouca gente presta atenção: o espaço entre você e o seu objetivo.
um conceito fascinante da neurociência, que é a nossa percepção da realidade, que pode ser dividido em dois espaços, o peripessoal e o extrapessoal. O peripessoal é, de forma simples, o nosso aqui e agora. É tudo aquilo que está ao alcance do nosso corpo, além dos sinais internos que sentimos, como dor, sede, fome, cansaço. Esse espaço está relacionado a um estado mais voltado para o que está disponível e acontecendo neste momento agora. A serotonina participa dessa regulação do estado interno e do bem-estar. É aquele momento que você saboreia uma refeição, sente o conforto da sua cama ou simplesmente consegue apreciar o que está vivendo agora. Já o espaço extrapessoal é tudo aquilo que está fora do nosso alcance imediato. É o horizonte das possibilidades. Pode ser um objeto do outro lado da sala, uma promoção que você quer conquistar daqui a 6 meses, ou a meta de correr uma maratona no próximo ano. Esse espaço está muito relacionado à dopamina, que, como já vimos, não está apenas ligada ao prazer de ter alguma coisa, mas principalmente à motivação de buscar aquilo que ainda não temos. Ela funciona como um combustível que nos empurra em direção ao que está lá na frente. E aqui está a parte mais importante, você precisa dos dois. Se ficar preso apenas ao presente, pode perder de vista aquilo que quer construir no futuro. Mas se viver apenas no modo busca, pensando na próxima meta e no próximo resultado, pode ignorar os sinais do próprio corpo e acabar se esgotando. Por isso, alcançar uma meta exige uma alternância constante entre esses dois espaços. Você olha para o extrapessoal para lembrar onde quer chegar e volta para o peripessoal para perceber como você está e qual é o próximo passo. É quase como perguntar para onde eu quero ir e depois como eu estou agora e o que eu preciso fazer nesse momento para continuar chegando lá. E para entender de uma forma prática, vamos pensar num corredor de maratona. Durante a prova, ele precisa manter a atenção em elementos externos, como, por exemplo, a curva da estrada, outro corredor ou o ponto de chegada. E esse é o modo extrapessoal. Quando ele direciona o olhar para um ponto específico, ele consegue estreitar o foco dele, reduzir parte das distrações, e eu vou falar mais sobre esse efeito no próximo tópico, quando entrarmos no poder do foco visual. É bem interessante. Mas esse corredor também precisa voltar constantemente para o espaço peripessoal. Ele tem que perceber a dor nos pés, a sede, a respiração, o cansaço. Se ele ignorar completamente esses sinais, porque está obcecado com a linha de chegada, pode ultrapassar seus próprios limites. Então, durante uma maratona, o cérebro faz esse movimento o tempo inteiro. Olha para a meta, volta para o corpo, ajusta o esforço, olha novamente para a meta. E é justamente essa capacidade de alternar entre o futuro que você quer alcançar e o presente que você precisa administrar que permite sustentar o esforço por mais tempo. A parte 4 fala sobre o poder do foco visual. E se você quer aumentar a sua chance de sucesso, precisa aprender a usar os seus olhos a seu favor. Pesquisas feitas pela New York University, onde eu fiz um dos meus pós-doutorados, mostram que o foco visual está diretamente ligado ao foco cognitivo. O seu cérebro não é simplesmente um órgão que processa imagens. Ele também funciona como um centro de comando, preparando o seu corpo para a ação com base naquilo que você está vendo. E algumas pesquisas mostram que podemos usar esse sistema visual como uma espécie de atalho para aumentar a motivação e diminuir a percepção de dor e esforço físico. Em um estudo famoso, os participantes tiveram que caminhar usando pesos de 15 libras nos tornozelos, o que dá mais ou menos 7 quilos. A ideia era justamente aumentar a sensação de cansaço e dificuldade durante o exercício. Eles tinham que caminhar até uma linha de chegada carregando esse peso. Os participantes foram divididos em 2 grupos. O primeiro era o grupo de foco estrito. Essas pessoas eram instruídas a manter os olhos intensamente focados em um alvo, como um cone ou a própria linha de chegada, imaginando um holofote iluminando apenas aquele ponto sem ficar olhando para os lados. O segundo grupo, de visão natural, simplesmente caminhava, olhando ao redor e observando o ambiente normalmente. E qual foi o resultado? O grupo que utilizou esse foco visual chegou 23% mais rápido à linha de chegada e também relatou que o trajeto pareceu significativamente menos cansativo. Ou seja, só usando os olhos de uma maneira diferente, aquele esforço que parecia tão difícil ficou muito mais fácil de sustentar. E eu acho isso muito interessante. Mas por que
simplesmente olhar para um ponto fixo pode fazer o trabalho parecer mais fácil? A resposta está na conexão entre o sistema visual e o sistema nervoso autônomo. Quando você estreita o foco visual em um objeto, o cérebro interpreta aquilo como um sinal de que a ação está prestes a acontecer. Isso pode desencadear um aumento na pressão arterial sistólica, que é a pressão gerada quando o coração se contrai para bombear o sangue pelo corpo. Esse aumento não é algo ruim nesse contexto. Ele faz parte da preparação do organismo para o esforço, ajudando a disponibilizar mais oxigênio e glicose para os músculos. Esse estado de prontidão visual também sinaliza as glândulas suprarrenais para liberarem pequenas quantidades de adrenalina, que aumenta o estado de alerta, aguça os sentidos e prepara o corpo para a ação, aquela famosa resposta de lutar ou fugir, ou nesse caso, de completar a meta em questão. Além disso, quando você mantém o foco intenso em um ponto, o cérebro passa a dar menos atenção às referências que estão nas laterais. Isso pode produzir uma alteração da nossa percepção da distância. O objetivo parece estar mais próximo do que realmente está. E se a meta parece mais próxima, o cérebro pode avaliar que o custo de energia para chegar até ela é menor, reduzindo a sensação de esforço e cansaço. O foco visual estreito, esse efeito holofote, também recruta o sistema dopaminérgico e mantém a meta ativa nos circuitos de motivação. Ou seja, quando você direciona sua atenção visual para um objetivo, você também está ajudando o cérebro a manter aquele objetivo como algo relevante e digno de atenção. Agora, o contrário também pode acontecer. Se a sua visão está mais difusa, se você está simplesmente olhando a paisagem enquanto tenta realizar alguma coisa difícil, o seu corpo permanece em um estado de menor prontidão para aquela ação. Sem um alvo visual definido, a pressão arterial sistólica não aumenta da mesma forma para preparar o organismo e o sistema nervoso não recebe o mesmo sinal de alerta associado à adrenalina. O resultado é que a tarefa pode parecer mais difícil, mais cansativa e mais demorada do que realmente é. A parte 5 é sobre visualizar o fracasso. Aqui está algo muito contraintuitivo. Muitas vezes ouvimos que para alcançar um objetivo, a gente deve visualizar, sentir o gosto da vitória. No entanto, a neurociência moderna revela que visualizar apenas o sucesso pode acabar sendo prejudicial. O conceito aqui é o seguinte: quando você imagina a vitória final de uma forma muito vívida, o cérebro sente como se já tivesse chegado lá, como se aquilo já fosse uma verdade, um fato. O seu cérebro tem dificuldade em distinguir a simulação da realidade. Estudos indicam que essa visualização detalhada do sucesso causa uma queda na pressão arterial sistólica, que a gente já conversou antes, né? Que é o sinal biológico de prontidão para ação. Para perseguir uma meta difícil, você precisa que a sua pressão suba ligeiramente para bombear oxigênio, nutrientes para o cérebro e para os músculos. Ao baixar a pressão, o cérebro entra num estado de repouso, como se o esforço real já não fosse mais necessário. Você se sente bem ali naquele momento, mas a sua capacidade de execução cai drasticamente. Imagine que o seu cérebro é o motorista de um carro e a sua motivação é o combustível. Quando você visualiza o sucesso com muitos detalhes, é como se o GPS avisasse ao motorista: aí, você já chegou no seu destino. E aí o motorista faz o quê? Ele desliga o motor e relaxa. O problema é que, na realidade, o carro nem saiu da garagem. Então, ao invés de focar apenas no troféu, a ciência mostra que prenunciar o fracasso, ou seja, imaginar o que pode dar errado, é muito mais eficaz para manter o esforço a longo prazo. Então, pensar rotineiramente nos obstáculos e no quão ruim será o sentimento de falhar pode dobrar a probabilidade de você realmente alcançar a meta. Não tem que ser pessimista, mas tem que ser um realista preparado. Aqui entra o papel de um dos nossos pilares cerebrais, que a gente já conversou muito sobre ela, a amígdala. O foco no fracasso ativa a amígdala, que monitora punições e consequências negativas. Ao contrário da visualização positiva, que nos relaxa, o prenúncio do fracasso prepara o corpo para um estado de fugir de um resultado negativo. E isso é uma questão de evolução. O cérebro humano é muito mais eficiente em se afastar do medo, como, por exemplo, evitar o precipício, do que ir em direção ao prazer, como, por exemplo, pegar uma fruta que está ali do ladinho do precipício. Evolutivamente, era mais importante sobreviver a um ataque do que encontrar comida.
E esse sistema de evitação é um motivador muito mais persistente e poderoso do que o sistema de recompensa. A culpa antecipada tem uma duração e uma resiliência muito maior no cérebro do que o prazer momentâneo do sucesso. O cérebro dá, um peso maior para perdas do que para ganhos. Então, perder R$100 dói muito mais do que ganhar R$100 nos traz alegria, por exemplo. Então, focar no que você pode perder se não bater a meta, você está usando a moeda mais valiosa do cérebro para comprar consistência. A parte 6 é o mapa das emoções. Agora a gente vai entrar no autocontrole. Para a neurociência, autocontrole não é simplesmente ter ou não ter força de vontade. Uma parte importante desse processo envolve o nosso cérebro tentar prever como vamos nos sentir depois de cada escolha. Imagina que você está fazendo uma dieta e aparece um doce aí bem na sua frente. O seu cérebro, de certa forma, começa a simular 2 futuros possíveis. O que eu vou sentir se eu comer e o que eu vou sentir se eu resistir. É justamente esse conflito que o modelo MAESC, siga em inglês para Model of Anticipated Emotions in Self-Control, ou modo das emoções antecipadas no autocontrole, tenta explicar. Segundo o modelo, quando existe um conflito entre um desejo imediato e uma meta a longo prazo, o cérebro antecipa as emoções que podem surgir depois de cada escolha. E essas emoções funcionam como uma espécie de bússola para te ajudar a decidir o que fazer. Vamos então voltar para o exemplo do doce. Se você decide comer, você está cedendo à tentação. Nesse cenário, 2 emoções podem aparecer. A primeira é o prazer da realização, a satisfação de conseguir o que você queria. A segunda é a culpa por violação, aquele sentimento que você quebrou uma regra, um compromisso, uma meta que tinha estabelecido com você mesmo. Agora existe um segundo cenário, você está olhando para o doce, mas decide não comer. Nesse caso, também existem 2 emoções possíveis. De um lado está o orgulho por aderência, a satisfação de ter conseguido seguir seus valores e suas metas. É aquela sensação de eu consegui fazer o que eu tinha decidido fazer. Do outro, existe a frustração pelo desejo não realizado. Você queria o doce, mas decidiu dizer não. É aquela sensação de privação, como se o cérebro estivesse dizendo, mas eu queria tanto isso. Então, temos 4 emoções possíveis: prazer, culpa, orgulho e frustração. E o modelo organiza essas 4 emoções em dimensões. Valência, que simplesmente indica se a emoção é positiva ou negativa. Prazer e orgulho positivos, culpa e frustração negativos. Motivação, para onde aquela emoção tende a nos empurrar. O prazer e a frustração estão ligados à abordagem, porque podem nos aproximar daquilo que desejamos. Já a culpa e o orgulho estão ligados à evitação, porque podem nos afastar da tentação. Em resumo, essa tabela ajuda a mostrar que diante de uma tentação, o cérebro não está simplesmente pensando eu quero ou não quero. Ele também está comparando como que você vai se sentir depois de cada escolha, o prazer imediato de conseguir o que você quer ou a satisfação mais duradoura de fazer uma escolha que está de acordo com quem você é e com seus objetivos. Para entender como o cérebro decide resistir a uma tentação, o modelo MAESC propõe que não devemos olhar apenas para a intensidade de uma emoção, mas também para quanto tempo ela dura. E essa combinação entre intensidade e duração que o modelo apresenta pela AUC, ou área sob a curva. E aqui aparecem 2 tipos de emoções que competem na hora de uma decisão. De um lado estão as emoções mais passageiras, o prazer de ceder a um desejo e a frustração de dizer não. Elas podem ser intensas, mas passam rápido. Do outro lado estão emoções que tendem a durar mais: a culpa de ter falhado e o orgulho de ter conseguido resistir. E é aqui que aparece um problema bem interessante. O modelo identifica 2 erros comuns na forma como antecipamos essas emoções: o viés da culpa e a negligência do orgulho. A gente tende a dar muito peso à culpa, que imaginamos sentir se falharmos, mas subestimamos o quanto podemos nos sentir bem depois de fazer aquilo que realmente importa para nós. Pensa, então, por exemplo, em uma pessoa que decidiu não comer doce porque está tentando mudar de alimentação. Naquele momento, o prazer de comer parece muito concreto, né? Tá ali na sua frente. Já o orgulho de ter resistido só vai aparecer depois.
E é por isso que uma das estratégias sugeridas pelo modelo é trazer esse orgulho futuro para o presente. Antes de decidir, tente imaginar como você vai se sentir depois de cumprir aquilo que realmente importa para você. E no fundo, o que você está fazendo é colocando as duas consequências na mesma mesa: o prazer que você sente agora e a satisfação que pode sentir depois. Agora, a parte 7. Como transformar tudo isso em uma prática. Depois de entender todos esses mecanismos, eu quero terminar esse vídeo com 5 protocolos simples para você aplicar no seu dia a dia. Mas antes, um lembrete para você me seguir nas outras redes sociais para não perder nada, se inscrever aqui no canal, que não custa nada para você e me ajuda a difundir ciência pelo Brasil, compartilhar com algum amigo ou familiar que vá se beneficiar com esse conteúdo e deixar o seu like. Então, vamos para os protocolos. Não precisa fazer tudo de uma vez, escolha um ou dois e comece por eles. Número 1 é o protocolo da decisão, para você pensar além dos próximos 5 minutos. Então, na próxima vez que você estiver diante de uma tentação, não pense apenas no prazer imediato. Pare por alguns segundos e se pergunte: se eu fizer isso agora, se eu ceder a essa tentação, como que eu vou me sentir depois? E se pergunte também: se eu resistir, como eu vou me sentir amanhã por ter cumprido uma promessa que fiz para mim mesmo? Você está fazendo exatamente aquilo que discutimos quando falamos sobre a área sobre a curva, colocando na conta não apenas a intensidade da emoção, mas também quanto tempo ela pode permanecer em você. Então, antes de decidir, tenta imaginar 2 filmes na sua mente: o filme de ceder à tentação e o filme de resistir. E isso pode te ajudar a tirar a decisão do impulso e trazer consequências futuras para o presente. Número 2, o protocolo dos 85%. Pare de exigir perfeição. Então, não estabeleça uma meta tão fácil que não exija esforço, mas também não estabeleça uma meta tão difícil que você desista ali depois de alguns dias. A ideia é encontrar um nível de desafio que você consiga acertar a maior parte das vezes, mas ainda erre algumas vezes. Se você acertou mais ou menos 85% das vezes, ótimo. Os outros 15% não significam fracasso. Eles te mostram para onde você precisa ir. Então, quando você errar, você pode se fazer as perguntas: o que fez isso dar errado? Será que foi o horário? Foi o ambiente? Foi uma meta exagerada? Foi a falta de planejamento? Aí você tenta corrigir uma dessas coisas e tenta novamente. Conforme aquilo for ficando mais fácil, aumente um pouco a dificuldade. Você não precisa ser perfeito, você precisa continuar ajustando para continuar aprendendo e continuar evoluindo. Número 3, protocolo do horizonte, para você treinar o seu cérebro a conectar o presente com o futuro. Esse é um exercício bem simples, dá para fazer todos os dias. Durante alguns minutinhos, alterne entre 2 focos. Embora o foco visual estreito tenha sido bastante estudado em atividades físicas, como a gente já conversou, esse princípio pode sim ser usado muito além do esporte. Você pode transformar isso num exercício mental para treinar a sua atenção, autocontrole e a conexão com metas de longo prazo. Então funciona assim. Primeiro, volte a sua atenção para você. Perceba a sua respiração, as sensações do seu corpo. Você traz a atenção para o que está acontecendo ali dentro de você, sabe? Estabilizando o seu estado antes de pensar em alguma outra coisa. Aí depois você olha para longe, literalmente, se você puder, fixa os seus olhos num ponto distante, no horizonte. E enquanto você olha para esse ponto distante, pense naquilo que você quer alcançar. Pode ser perder peso, terminar um projeto, melhorar sua saúde, organizar sua vida financeira, qualquer outra meta ou plano de longo prazo. Em seguida, traga sua atenção de volta para o presente e se pergunte: qual é a próxima coisa que eu preciso fazer agora para chegar lá? Essa alternância entre o horizonte e o presente funciona como uma ponte entre onde você quer chegar e aquilo que você precisa fazer hoje. Você olha para o futuro para lembrar porque aquilo importa para você e depois volta para o presente para decidir qual é o próximo passo. E você pode fazer sentado na sua mesa antes de começar a trabalhar, durante uma caminhada, antes de estudar, ou até quando você perceber que está prestes a abandonar uma tarefa, quando você já perdeu o foco. É uma ginástica para a atenção. Você treina o seu cérebro a olhar para o futuro sem ficar preso nele
e voltar para o presente sem esquecer para onde você está indo. Número 4, pense no fracasso. Esse é um exercício que você pode usar em momentos de crise. Feche os seus olhos por 1 ou 2 minutos e imagine de forma realista o que acontece se você continuar repetindo aquele comportamento que você está tentando mudar. Não precisa criar uma tragédia, mas pensa nas consequências. O que você pode perder, o que fica mais difícil na sua vida, como isso te afasta daquilo que você realmente quer. Aí depois você para de imaginar, abre os olhos e se pergunta: qual é a próxima ação que eu posso tomar agora para mudar essa trajetória? E faz, né? Lembra que eu falei para vocês que pensar no fracasso praticamente dobra a probabilidade de alcançar um objetivo? Então, coloca isso aí em prática. E número 5, um protocolo bônus, um protocolo do ambiente. Escolha melhor as pessoas ao seu redor. Se você quer mudar um comportamento, olha para o seu ambiente. Quem são as pessoas com quem você mais convive? Elas têm os hábitos que você quer desenvolver? Porque existe uma diferença enorme entre alguém simplesmente dizer para você o que você deveria fazer e você conviver diariamente com pessoas que já fazem aquilo. Se você quer treinar, aproxime-se de pessoas que treinam. Se quer estudar, conviva com pessoas que estudam. Se você quer construir alguma coisa, procure pessoas que já estejam construindo. Não escolha apenas o que você quer fazer, escolha também o ambiente que torna esse comportamento mais provável. E isso me lembra de uma frase que eu ouvi quando eu tinha uns 15 anos, de um professor de física, que foi um dos melhores mentores que eu já tive, o Feynman. Ele disse uma vez: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E eu lembro até hoje de ter escrito essa frase assim na beiradinha do meu caderno quando ele falou num dia de aula. Então, Feynman, se algum dia esse vídeo chegar até você, muito obrigada por ter sido o melhor professor que eu já tive e um mentor maravilhoso numa época que eu nem sabia o que era um mentor, hein? Então é isso, você não precisa lutar contra o seu cérebro, você precisa aprender a trabalhar com ele. Lembre-se, alcançar objetivos não é apenas uma questão de força de vontade, é uma questão de gerenciar a biologia do seu foco e da sua recompensa. Obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção e por se interessar na ciência. Nos vemos na semana que vem. Tchau!